Bom, vamos lá, galera. Vamos dar continuidade aqui, porque tem mais alguns pontos que eu quero abordar com você. Ah, a gente está dentro de limitações, a gente acabou de falar do princípio da irretroatividade, mas além do princípio da irretroatividade, a gente não pode esquecer que no 150 inciso 3, desculpa, a linhas B e C, a gente vai encontrar o princípio da anterioridade e o princípio da noventena. Esses dois princípios também são muito relevantes no direito tributário, para o direito tributário. São princípios que garantem a não surpresa, garantem a segurança jurídica, né? E de acordo com esses princípios, se um tributo for criado ou majorado, ele somente poderá ser cobrado no exercício financeiro seguinte, desde que respeitado o prazo mínimo de 90 dias entre a data da criação ou majoração e a cobrança. Desde que respeitado o prazo de 90 dias entre a data da criação ou majoração e a cobrança. Agora preste bem atenção. Esses dois princípios eles somente são aplicados nos casos de criação ou majoração do tributo, tá? Redução pode produzir efeitos imediatos, extinção pode produzir efeitos imediatos, alteração do prazo para pagamento do tributo pode produzir efeitos imediatos. A anterioridade e a noventena somente são aplicáveis nos casos de criação ou majoração do tributo. Tributo criado ou majorado, aí vai poder cobrar no exercício financeiro seguinte, desde que tenha no mínimo 90 dias entre a data de criação ou majoração. Redução ou extinção, efeitos imediatos, não tem anterioridade de noventena, porque não tem por que garantir a não surpresa, né? A surpresa é boa, você só garante a não surpresa quando a surpresa ela é ruim, ok? A revogação de benefício fiscal representa a majoração indireta, esse é o entendimento atual do STF. A revogação de benefício fiscal representa a majoração indireta, e por representar a majoração indireta, submete-se tanto a anterioridade quanto a noventena a depender do tributo. E aí é importantíssimo que você lembre que ambos os princípios têm muitas exceções. E essas exceções estão no 150, parágrafo 1º da Constituição. 150, parágrafo 1º da Constituição. O 150, parágrafo 1º ele é um artigo de leitura pesada, leitura cansativa, mas é um artigo extremamente importante, tá? Eu vou tentar facilitar para vocês, para que vocês consigam pelo menos ter uma noção disso na hora da prova, caso caia uma questão. Existem alguns tributos que são cobrados imediatamente. Tributos que não têm anterioridade, tributos que não têm noventena. Quais são eles? Tá? São os extrafiscais menos o IPI. Extrafiscais são aqueles tributos criados para interferir na economia, cujo objetivo é a intervenção na atividade econômica. Tá? Então, o imposto de importação, o imposto de exportação e o IOF. Importação, exportação e IOF. Esses podem ser cobrados imediatamente. Não tem nem anterioridade, não tem noventena, são cobrados imediatamente. Lembre-se disso. São cobrados imediatamente. Tá? Por quê? Porque eles são interventivos, são feitos para interferir na economia. Se eles são interventivos e são feitos para interferir na economia, obviamente, né, eles vão efetivamente ser cobrados sem anterioridade, sem noventena, senão não vão interferir em nada. Então, imposto de importação, exportação e IOF. Por motivos óbvios, são cobrados imediatamente o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório de guerra ou calamidade pública, né? Não tem como... não, começou uma guerra, eu vou esperar, me ataca depois. Não rola, tem que ser cobrado imediatamente. Da mesma forma, então você vai lembrar que não tem nem anterioridade nem noventena, são cobrados imediatamente o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório de guerra ou calamidade pública. Show? Existem aqueles tributos que podem ser cobrados no mesmo ano, porém tem noventena. São cobrados no mesmo exercício, porém 90 dias depois. Quais são eles? IPI. Pensa nos tributos que têm impacto econômico, tá? Impacto na indústria. IPI. CID combustíveis. ICMS combustíveis. E contribuições sociais para a Seguridade Social. Esses são cobrados no mesmo exercício, porém 90 dias depois. Esses são cobrados no mesmo exercício, porém
90 dias depois. Lembre-se disso. Mesmo exercício, porém 90 dias depois. Show de bola, galera? Fácil. Legal. Então, preste bastante atenção. Você ainda tem aqueles tributos que não tem noventena, que podem ser alterados nos últimos 90 dias do ano e cobrados em 1º de janeiro. Quais são eles? Imposto de renda, sem qualquer restrição, imposto de renda. IPTU e IPVA, quando a alteração for da base de cálculo. IPTU e IPVA, quando a alteração for da base de cálculo. Lembre-se disso. IPTU e IPVA, quando a alteração for da base de cálculo. Dúvidas? Não há dúvidas? Posso confiar em Vossas Excelências? Maravilha. Galerinha, então preste bastante atenção. Isso é questão de prova de qualquer concurso. E você tem que raciocinar essas exceções. Não é difícil, tá? Dá uma lida, dá uma relida, que eu tenho certeza que se cair você acerta. Show? Dando sequência, a gente chega nas imunidades tributárias. Imunidade tributária. A imunidade é a não incidência constitucionalmente qualificada e o núcleo das principais imunidades está no artigo 150, inciso 6. Temos um detalhe altamente relevante aqui, tá? E esse detalhe altamente relevante é o fato de que essas imunidades do 150, inciso 6, só abrangem impostos sobre patrimônio, renda e serviços, mas não abrangem taxas, não abrangem contribuições especiais, só impostos. E aí nós temos 5 principais imunidades que só abrangem impostos sobre patrimônio, renda e serviço. A imunidade recíproca, que está na linha A, que impede a incidência de impostos sobre patrimônio, renda e serviço entre os entes federados. A imunidade dos templos religiosos de qualquer culto, que está na linha B. A imunidade subjetiva das pessoas que colaboram com o Estado com a entrega do mínimo existencial, que está na linha C. A imunidade dos livros, jornais, periódicos, que muitos chamam de imunidade de imprensa, que está na linha D. E a imunidade musical, que está na linha E. Eu queria traçar alguns assuntos aqui que são importantes, pontualmente, para que você, ao se deparar com uma questão, você possa acertar essa questão, tá? Então vamos lá. Primeiro tópico extremamente relevante para você acertar as questões. A imunidade não abrange taxa. Lembre-se disso, ok? Bom, imunidade recíproca. Imunidade recíproca se estende às fundações e autarquias criadas e mantidas pelo poder público. Fundação Nacional do Índio, Fundação Nacional de Saúde, a ANS, a ANP, conselhos, CREA, CRM, CRC, OAB, Caixa de Assistência aos Advogados, porque integra a OAB, todos são imunes. Além disso, a imunidade recíproca, ela também se estende a empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviço essencial mediante monopólio. Também se estende a empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviço essencial mediante monopólio. E claro, né? Receba lá os pagamentos e reverta para a finalidade essencial tudo aquilo que recebem. Óbvio. Além disso, pessoal, aqui é importantíssimo lembrar do tema 708 da repercussão geral. Se a empresa pública e a sociedade de economia mista, ainda que exerce serviço essencial mediante monopólio, se ela tem ações na bolsa e busca lucro, ela não vai ter direito à imunidade tributária. Ela não vai ter direito à imunidade tributária. Lembrem-se disso. Ela não vai ter direito à imunidade tributária, ok? Porque o objetivo da imunidade é proteger aqueles que colaboram com o Estado, com o mínimo existencial. Se houver o fim de lucro, você vai ter claramente uma forma de ferir a livre concorrência. Isso não pode acontecer. Show? Beleza? Maravilha. Galera, a linha B, imunidade dos templos de qualquer culto. Atenção!
Atenção! Mudança! Mudança! Alerta de mudança! A imunidade dos templos de qualquer culto sofreu uma importante alteração com a Emenda Constitucional 116. Importantíssima. O imóvel de propriedade do templo religioso é imune. Ok. Permanece imune ainda que alugado ao particular. Ok. Súmula vinculante 52. Todavia, até a Emenda Constitucional 116, o imóvel de propriedade do particular alugado para o templo não era imune. Porque a imunidade do locatário não se estende ao proprietário. Ok? A imunidade do locatário não se estende ao proprietário. Todavia, tivemos aí uma importantíssima alteração da Constituição, que não foi no 150. E aí eu acho que foi um erro enorme, mas enfim, não vem ao caso aqui. A Emenda Constitucional 116 introduziu lá no artigo 156 um parágrafo para dizer que se o imóvel do particular está alugado ao templo religioso, ele permanece imune. Ele permanece imune. Belezinha, galera? Fácil. Não há dúvidas. Então, cuidado, porque não é alteração de jurisprudência. A jurisprudência já estava consolidada. A imunidade do locatário não se estende ao proprietário. Agora, o imóvel de propriedade do templo religioso de propriedade do particular, alugado ao templo religioso, também é imune. E a Emenda Constitucional 116 ela é específica. Ela fala somente de templo religioso. Essa alteração não se aplica a priori, por enquanto, às demais hipóteses de imunidade. Por enquanto, não sei como é que vai ser a interpretação, mas a priori, como a Constituição não traz palavras em vão e ela fala especificamente de templo religioso, a bancada foi mais forte do que o resto lá no Congresso. Beleza? Então, a Emenda Constitucional 116 é questão de prova. É questão de prova. Atenção. Beleza? Dúvidas? Não há dúvidas? Show. A imunidade da linha C é a única norma constitucional de eficácia limitada que precisa de complementação. E a complementação, por enquanto, é o artigo 14 do CTN, enquanto não houver lei complementar própria. Artigo 14, do CTN, enquanto não houver lei complementar própria. As entidades beneficentes de assistência social, sindicatos dos trabalhadores, instituições educacionais sem fim de lucro e partidos políticos e suas fundações somente serão imunes se preencherem os requisitos do artigo 14 do CTN, quais sejam: não repartir patrimônio ou renda a qualquer título, aplicar integralmente no Brasil tudo aquilo que recebem e manter a escrituração contábil. Ok? Fácil. Molezinha? Não há dúvidas. Maravilha, galera. Show de bola. Meu povo, já que não tem dúvidas, vamos dar sequência aos nossos trabalhos para que a gente possa, então, chegar na linha D, imunidade dos livros. Aqui a gente tem de novidade, basicamente, a súmula vinculante 57, né? Que estende a imunidade aos livros eletrônicos. Bom, o livro é imune, livro, jornal, periódico, papel destinado à sua elaboração, e essa imunidade hoje abrange o livro eletrônico, o suporte necessário à leitura do livro eletrônico. Questão de prova sempre foi a questão do álbum de figurinhas. O álbum de figurinhas é imune? É. Gibi é imune? É. Por quê? Porque são livros ilustrados. E se o álbum de figurinhas é imune, a figurinha também é imune, porque a figurinha ela é necessária ao álbum e o álbum é necessário à figurinha, óbvio. E a imunidade musical, essa cai muito pouco, porque não tem grande jurisprudência sobre o assunto, mas ela protege a obra musical, o litero musical de artista brasileiro produzida no Brasil. Então a obra musical, o litero musical de artista brasileiro produzida no Brasil vai ser imune. Não abrange essa imunidade a fase de replicação de mídias ópticas a laser, não abrange CD e DVD. Vai abranger vinil,
vai abranger música vendida na internet. Essas são as principais hipóteses de imunidade, ok? Vamos tocar o nosso barco, partir lá para o CTN, que também tem assuntos importantíssimos para a gente falar lá. O primeiro assunto importantíssimo é a figura da obrigação tributária. A obrigação tributária, ela tem o seu conceito no artigo 113 do CTN, e é importantíssimo que você lembre que a obrigação tributária ela pode ser principal ou acessória. A obrigação principal está no parágrafo 1º, a acessória está no parágrafo 2º. A obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo, é a obrigação de dar dinheiro ao fisco, é a obrigação de dar dinheiro ao fisco. E o que isso significa? Isso significa que ela é idêntica para todos os tributos. Por outro lado, a obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer. Pensemos no imposto de renda, a obrigação principal é pagar o imposto de renda, a obrigação acessória é declarar. Declarar é a obrigação acessória do imposto de renda, ok? Então, obrigação principal pagar, obrigação acessória declarar. A questão é, se você não declara o imposto de renda, o que acontece? Você recebe uma multa. Multa é a obrigação de dar dinheiro ao fisco. Então, grifo parágrafo 3º do artigo 113, porque a obrigação acessória, ela se converte em principal quando descumprida. A obrigação acessória se converte em principal quando descumprida, ok? Isso é muito importante, porque o acessório não segue o principal em tributário, se converte em principal. Ao praticar o fato gerador nasce a obrigação tributária decorre da lei e não da vontade das partes, como acontece no direito civil. Mas muita gente não gosta de pagar tributo, quer não pagar tributo. E existe forma lícita de não pagar o tributo. A forma lícita chama-se elisão. Elisão é o planejamento tributário. Não confundam elisão com evasão. Não confundam elisão com evasão. A elisão é sempre lícita. A evasão é o crime tributário. Agora preste atenção. Existe um conceito intermediário chamado elusão. Elisão, sempre lícita, planejamento tributário. Evasão, sempre crime, sonegação fiscal, dar informação falsa, omitir informação. Agora, existe uma terceira figura chamada elusão. A elusão é a simulação. Simulação, ela é vedada, é um ilícito civil, mas não caracteriza crime. Não caracteriza crime. A elusão é tratada no 116, parágrafo único do CTN. Caso a autoridade identifique a existência de uma elusão, cabe à autoridade desconsiderar o negócio jurídico e cobrar o tributo devido. Cabe à autoridade desconsiderar o negócio jurídico e cobrar o tributo devido. Não se trata de desconstituir, porém de desconsiderar. Desconsiderar. Beleza? Fácil, molezinha, não há dúvidas. Maravilha, maravilha. Pessoal, até aqui tá fácil? Tem certeza? A gente está conseguindo abranger aqui os principais pontos, né? Então, muito cuidado. Elisão é lícita, elusão é o ilícito civil, evasão é crime. A gente avança mais um pouquinho para lembrar que a obrigação tributária tem um sujeito ativo, que é o poder público, o sujeito passivo, que pode ser o contribuinte ou o responsável. O sujeito passivo pode ser tanto o contribuinte quanto o responsável. E a única fonte da responsabilidade tributária é a lei. Contratos particulares não podem ser opostos ao fisco, tá? O contrato celebrado entre particulares não atribui responsabilidade tributária, lembre-se disso. E qualquer um pode ser sujeito passivo da obrigação tributária, porque a capacidade tributária independe da capacidade civil. Dá uma grifada ali no 126 do CTN. Dentro de obrigação tributária, dentro de responsabilidade tributária, eu queria chamar atenção para determinados pontos e pedir para que você desse uma revisada. Primeiro, responsabilidade tributária na alienação de bens imóveis, artigo 130 do CTN. Grifa, não custa nada. Na alienação de bens imóveis, o adquirente responde pelos tributos próprio terreno. IPTU, ITR, taxa de a coleta de lixo, vão seguir o bem. Tá? Agora, eventuais tributos sobre atividade exercida no imóvel, obviamente não seguem o bem. Gabriel, tem como adquirir um imóvel sem levar dívida? Tem.
Se você arrematou em asta pública ou se você tiver prova de quitação. Arrematou em asta pública, tem prova de quitação, você não vai levar a dívida. Arrematou em asta pública ou tem prova de quitação, você não vai levar a dívida, ok? Dúvidas? Não há dúvidas? Posso confiar? Show de bola. Galera, então, dando sequência aqui a esse nosso bate-papo, o artigo 133 também é importante, alienação de estabelecimento empresarial, ele é sempre importante. E o artigo 135 também, que trata da responsabilidade pessoal, tá? O 133 é muito simples, ele é muito simples. Alienação de estabelecimento, ou seja, tudo aquilo necessário ao exercício da atividade. Se o adquirente continua na atividade, ele responde integralmente pelos tributos devidos até a data da alienação. A partir do momento em que ele não continua na atividade, ele não responde pelas dívidas anteriores à alienação. Isso se o alienante cessar a atividade. Então veja, eu tenho uma padaria, vendo para você que está aí me assistindo, você compra a padaria de mim, continua na padaria e eu cesso a atividade. Você vai ser integralmente responsável pelos tributos devidos até a data da alienação. Se o Gabriel continuar, aí a gente não aplica o 133, inciso 1. Aí a gente aplica o 133, inciso 2. Se eu continuar na atividade empresarial, tinha 2 padarias, vendi uma para você e continuei com a outra, a sua responsabilidade é subsidiária comigo. Então o que você tem que lembrar numa prova preambular é a letra da lei. 133, inciso 1. Alienante vende o estabelecimento, cessa a atividade, adquirente continua. Adquirente é integralmente responsável. 133, inciso 2. Alienante vende o estabelecimento e continua explorando a atividade empresarial. O adquirente é responsável subsidiariamente. Mesma coisa acontece se o alienante retoma a atividade empresarial dentro de 6 meses. O adquirente vai ser subsidiariamente responsável. Se for alienação de estabelecimento empresarial em processo de falência, não vai ser aplicada a responsabilidade, a não ser que haja ali uma fraude, conforme previsto no parágrafo 2º, ok? Joia. Já no 135 a gente vai ter responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal, responde pessoalmente ao infringir a lei, contrato social ou estatuto. O empregado, o diretor, o gerente da empresa responderão pessoalmente com o seu patrimônio. Com o seu patrimônio, ok? Mas para isso, tem que haver dolo. Não há que se falar em responsabilidade pessoal pelo mero inadimplemento do tributo. O tributo não foi pago, a empresa estava em dificuldade financeira. O fisco não vai poder aplicar a responsabilidade pessoal ao diretor, ao preposto mandatário ou ao empregado. Tem que ficar caracterizado o dolo. Atenção, atenção, súmula 430 do STJ. O mero inadimplemento não gera responsabilidade pessoal. Em compensação, o dolo ele é presumido, sabe quando? O dolo é presumido. Presumido. Quando a empresa muda de endereço sem informar ao fisco. Aí se aplica a súmula 435 do STJ. Se a empresa mudar de endereço sem informar ao fisco, o dolo é presumido. O dolo é presumido. Ok? Fácil. Não há dúvidas. Show de bola. Galerinha, toca o barco. Toca o barco. Quando a gente trata da alienação do estabelecimento... da responsabilidade pessoal, se houver crime, só para poder arrematar isso, se houver crime, aí é indiscutível que é responsabilidade pessoal, né? O funcionário praticou sonegação fiscal, não está sendo ordem de ninguém. Aí ele vai responder pessoalmente com o seu patrimônio, óbvio, foi ele que praticou a conduta criminosa, tá? Daí a gente avança para falar do lançamento, é o lançamento que constitui o crédito tributário, artigo 142 do CTN. Existem 3 modalidades de lançamento. Lançamento por declaração, lançamento de ofício, lançamento por homologação. Artigos 147, 149 e 150. 147, 149 e 150 do CTN. Declaração: o contribuinte informa ao fisco a prática do fato gerador. O fisco calcula o tributo devido e notifica o indivíduo para pagamento.
Exemplo, ITBI, ITCMD. Lançamento de ofício, o contribuinte não faz nada, artigo 149, ele fica em casa esperando o carnê para pagar, IPTU e IPVA. Lançamento por homologação é o caso do nosso querido ICMS, do ISS, do IPI. Quase todos os tributos são lançados por homologação. Nessa modalidade, prevista no artigo 150 do CTN, é o contribuinte que apura o tributo devido, antecipa o pagamento e manda para a conferência do fisco. E o fisco vai ter 5 anos para calcular. Se o fisco vai ter 5 anos para calcular, o que significa isso? Significa dizer que a hipótese de lançamento por homologação, ela depende, claro, da homologação do fisco, que poderá ser expressa ou tácita após 5 anos do fato gerador. Beleza? Joia? Uma vez constituído o crédito, o indivíduo é devedor. Se ele pede uma certidão, ele recebe certidão positiva. Se ele paga o tributo, ele recebe uma certidão negativa. Se ele suspende a exigibilidade do crédito, por exemplo, na forma do artigo 151 do CTN, ele recebe uma certidão positiva com efeitos de negativa. E essa certidão ela tem lá sua previsão no artigo 206 do CTN, ok? Pessoal, partindo aí para a última dica, eu quero dar uma olhada lá no artigo 185 do CTN. É interessante o 185 que ele diz que presume-se fraudulenta após a alienação de bens do devedor, após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário. Então você tem fraude à execução sem ter execução. Cuidado com isso, tá? Em matéria tributária, a fraude à execução ela é caracterizada, mesmo que não haja execução, bastando a inscrição em dívida ativa do crédito tributário. Isso é o suficiente para que a fraude, seja caracterizada. A não ser que o devedor tenha bem suficiente para saldar o crédito. Se o devedor não tiver bem suficiente para saldar o crédito, presume-se fraudulenta a alienação de bens do devedor e essa presunção ela é absoluta. Absoluta. Não existe boa fé aqui não. Eu tô de boa fé. Isso não existe. Para o STJ, se o devedor aliena bens após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário, presume-se fraudulenta essa alienação. Não há boa fé nesse caso. Ok? Beleza? Bom, esses foram os pontos principais. Eu consegui abranger aqui a matéria inteira com vocês. Revisem esses pontos e rumo à segunda fase. Eu queria dizer que foi um prazer enorme estar com vocês, uma honra muito grande. Espero ter lhe ajudado de alguma forma. Vou ficar na torcida, mandando energias positivas para que dê tudo certo. Um beijo grande, uma boa prova e conte comigo.